A jovem rejeitada em casa aceita um trabalho em meio à tempestade para fugir do desprezo. Após horas cozinhando para desconhecidos, é deixada sem abrigo e sem opção. Mas em vez de se curvar, ela desafia a lógica e parte sozinha sob a chuva. E ao bater em uma porta desconhecida, encontra um estranho com feridas tão profundas quanto as dela. Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. A chuva caía forte sobre a estrada de terra que cortava o interior de Campinas, transformando o caminho em lama e escuridão. Dentro de um ônibus velho que chacoalhava a cada buraco, Mariana segurava sua mochila surrada contra o peito e olhava pela janela embaçada, vendo apenas o reflexo de seu próprio cansaço. Aos 26 anos, carregava nos ombros o peso de quem sempre precisou lutar por cada migalha de dignidade. Seus olhos castanhos, normalmente cheios de determinação, agora revelavam uma exaustão que ia além do corpo. Era a alma que estava cansada. Naquela tarde, antes de subir naquele ônibus, havia ouvido mais uma vez as palavras que cortavam mais fundo que qualquer faca. Sua tia Regina, a mulher que a acolhera quando todos a rejeitaram, deixara claro que a hospitalidade tinha prazo de validade. Você é um peso, Mariana. Já tem 26 anos e ainda está aqui, sem marido, sem futuro, só com essas ideias malucas de independência. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença. Mariana trabalhava duro, acordava antes do sol para limpar casas, cozinhava em eventos nos finais de semana, juntava cada centavo com a esperança de um dia ter seu próprio espaço. Mas para Regina nada disso importava. O que importava era que ela não tinha um homem ao lado, não seguia o roteiro que a sociedade esperava. Então, quando o telefone tocou e a voz rouca de seu Joaquim, organizador de eventos, ofereceu um trabalho urgente em uma fazenda luxuosa, Mariana aceitou sem pensar duas vezes. Não era apenas o dinheiro que a motivava, mas a necessidade urgente de sair daquela casa, onde já não era bem-vinda. Arrumou suas poucas roupas na mochila, deixou um bilhete curto sobre a mesa da cozinha e saiu sem olhar para trás. Talvez fosse covarde fugir assim, mas ela já não tinha forças para mais uma discussão, mais um olhar de desaprovação, mais uma palavra cruel disfarçada de preocupação. A fazenda pertencia a algum empresário rico que Mariana nunca tinha ouvido falar. Tudo o que sabia é que haveria um jantar para clientes importantes e que a cozinheira principal tinha tido um problema de última hora. Mariana seria a substituta. Chegou no final da tarde, quando o sol começava a se esconder atrás das montanhas e o céu ganhava tons de laranja e roxo. A propriedade era imensa, com gramados perfeitamente aparados, cavalos pastando ao longe e uma casa-sede que mais parecia um hotel de luxo. Ela foi recebida por uma governanta séria que a conduziu direto para a cozinha dos fundos, um espaço enorme e equipado, com tudo que um chefe profissional poderia sonhar. Mariana trabalhou sem parar por horas. Suas mãos, acostumadas ao trabalho duro, prepararam entrada, prato principal e sobremesa com a dedicação de quem sabe que cada serviço pode ser o último. Ela não via os convidados, apenas ouvia o burburinho distante de conversas e risos vindos do salão principal. Não fazia parte daquele mundo e nem queria fazer. Seu lugar era ali na cozinha, criando algo bom com as próprias mãos, tendo controle sobre algo em sua vida, mesmo que fosse apenas o ponto do molho ou a textura de um soufflé. Quando finalmente terminou, já passava das 11 da noite. Os convidados haviam ido embora, a casa estava silenciosa e Mariana guardou os últimos utensílios com o corpo doendo. Foi então que a governanta voltou com uma expressão preocupada. Houve um deslizamento na estrada principal. Ninguém sai nem entra até amanhã de manhã. Os outros funcionários já estão nos quartos de serviço, mas não sobrou espaço. Você vai precisar esperar aqui ou no depósito. Mariana sentiu o cansaço bater com força. Dormir no chão de uma cozinha ou em um depósito úmido depois de horas de trabalho pesado não era exatamente o que ela havia imaginado. Olhou pela janela e viu que a chuva recomeçara, agora mais forte, acompanhada de trovões que faziam tremer as vidraças.
Algo dentro dela se revoltou. Não, ela não ia aceitar aquilo. Já tinha aceitado muito, abaixado a cabeça demais, engolido palavras demais. Pegou sua mochila, agradeceu educadamente e saiu pela porta dos fundos antes que alguém pudesse impedi-la. O vento gelado cortava seu rosto enquanto ela caminhava pela propriedade sem rumo certo. A chuva molhava suas roupas, rapidamente, e o frio penetrava até os ossos. Mas Mariana continuou andando, guiada por uma teimosia que era sua marca registrada. Avistou uma trilha que subia pelo morro e decidiu segui-la. Talvez houvesse algum galpão, alguma construção abandonada onde pudesse se abrigar até o amanhecer. Seus tênis afundavam na lama, e galhos baixos arranhavam seus braços. Mas ela seguiu em frente, iluminando o caminho com a lanterna fraca do celular. Foi quando um relâmpago rasgou o céu que ela viu. No alto do morro, isolada como um castelo medieval, erguia-se uma mansão imponente. As luzes estavam acesas em algumas janelas, criando um contraste dramático com a escuridão ao redor. Mariana hesitou. Aquilo claramente era propriedade privada, provavelmente do mesmo dono da fazenda, mas ela estava encharcada, tremendo de frio e completamente exausta. Tomou coragem e subiu os últimos metros até o portão principal. A propriedade era cercada por muros altos e um jardim que, mesmo sob a chuva, revelava ser meticulosamente cuidado. Mariana atravessou o caminho de pedras até a porta de entrada, uma estrutura maciça de madeira escura com detalhes em ferro. Respirou fundo e tocou a campainha. Esperou. Nada. Tocou novamente. Estava prestes a desistir quando ouviu passos do outro lado. A porta se abriu e ela se viu diante de um homem alto, de ombros largos e expressão fechada. Rafael Alvarenga tinha 40 anos e a aparência de quem carregava o mundo nos ombros sem reclamar. Seus olhos eram de um cinza profundo, quase metálico, e naquele momento analisavam Mariana com uma mistura de surpresa e desconfiança. Ele usava roupas casuais, mas claramente caras, calça de linho e uma camisa de botões entreaberta. Seus cabelos escuros estavam levemente despenteados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Ao lado dele, um cachorro grande de pelagem dourada observava a visitante com interesse. Desculpe incomodar, Mariana começou, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Trabalhei no jantar lá embaixo, na fazenda. A estrada está bloqueada e não tem lugar para eu ficar. Vi as luzes e pensei... Ela hesitou, percebendo o quão absurdo aquilo soava. Só preciso de um lugar seco para passar a noite. De manhã eu vou embora. Rafael ficou em silêncio por longos segundos, que pareceram eternos. Seus olhos percorreram a figura molhada e tremendo na sua frente, a mochila encharcada, o rosto cansado. Algo naquele olhar dele fez Mariana sentir que estava sendo avaliada, pesada, julgada. Ela quase virou as costas, orgulho ferido, quando ele finalmente falou. Entre. A voz era grave, sem emoção aparente, mas a ordem foi dita com firmeza. Rafael deu um passo para o lado e Mariana entrou, pingando água no piso de mármore impecável. O interior da mansão era exatamente o que ela esperaria de alguém muito rico e muito sozinho. Tudo era moderno, minimalista, perfeitamente arrumado. Paredes brancas, móveis de design, obras de arte que, provavelmente, custavam mais do que ela ganharia em uma vida inteira. Mas havia algo perturbador naquela perfeição, a ausência completa de vida. Nenhuma foto, nenhum objeto pessoal, nenhum sinal de que alguém realmente vivia ali. Era mais um showroom do que um lar. Você está encharcada, Rafael disse, fechando a porta atrás dela. Vou buscar toalhas, não mexa em nada. Ele desapareceu por um corredor e Mariana ficou ali parada, sentindo a água escorrer de suas roupas e formar uma pequena poça ao seu redor. O cachorro se aproximou, cheirando suas mãos com curiosidade. Ela sorriu pela primeira vez naquela noite terrível e acariciou a cabeça do animal. Oi, grandão, murmurou. Você é o único amigável por aqui. Rafael voltou, com toalhas brancas e macias que provavelmente custavam o que Mariana ganhava em uma semana. Entregou-as sem dizer nada e apontou para um banheiro próximo. Seque-se.
Vou ver se tenho algo que sirva em você. Mariana aceitou as toalhas e entrou no banheiro, fechando a porta com um suspiro de alívio. O ambiente era luxuoso, todo revestido em mármore cinza, com uma banheira enorme e chuveiro com vários jatos. Ela se olhou no espelho e quase não se reconheceu. Cabelos grudados no rosto, olheiras profundas, lábios roxos de frio. Parecia uma mendiga. E talvez fosse isso que ela era naquele momento. Uma mulher sem teto, sem família, dependendo da caridade de um estranho. Secou-se o melhor que pôde, torceu as roupas e vestiu-as novamente. Ainda estavam úmidas e frias, mas não tinha escolha. Quando saiu, encontrou Rafael esperando no corredor com uma pilha de roupas dobradas. Isso deve servir, ele disse, estendendo as peças. São do meu irmão. Ele deixou aqui da última vez que veio. Mariana aceitou sem perguntar por que o irmão não levara as roupas de volta. Voltou ao banheiro e trocou-se, vestindo uma calça de moletom grande demais e uma camiseta que lhe caía até os joelhos. Pelo menos estava seca. Quando voltou à sala, Rafael estava sentado em um sofá de couro, com um copo de algo que parecia ser uísque na mão. Ele olhou para ela brevemente e apontou para o sofá oposto. Sente-se se quiser. Ou pode ir direto dormir. O quarto de hóspedes fica no segundo andar, terceira porta à direita. Mariana ficou surpresa com a oferta de um quarto de verdade, mas não demonstrou. Obrigada, ela disse simplesmente. Vou subir então. Mas algo a fez hesitar. Talvez fosse a solidão que emanava daquele homem, tão palpável quanto a chuva lá fora. Ou talvez fosse o fato de que ela mesma se sentia solitária demais naquela noite. Posso fazer um chá antes? Perguntou. Para nós dois. Sei que é sua casa, mas eu cozinho bem e... Ela parou, percebendo que estava falando demais. Rafael a observou com aquele olhar analítico novamente. Faça o que quiser, respondeu. Mas algo em seu tom havia mudado, ficado menos frio. Mariana encontrou a cozinha sem dificuldade, um espaço enorme e profissional, mas estranhamente pouco usado. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, mas faltava aquela sensação de que refeições eram preparadas ali com frequência. Ela mexeu nos armários até encontrar chá e uma chaleira. Enquanto a água fervia, observou pela janela a tempestade que continuava lá fora. Como havia chegado até ali? De uma discussão com a tia até a mansão de um estranho rico e amargurado. A vida tinha um jeito estranho de empurrar as pessoas para lugares inesperados. Preparou 2 xícaras e voltou à sala. Rafael continuava no mesmo lugar, olhando para o fogo que crepitava na lareira. Ela colocou uma xícara na mesinha ao lado dele e sentou-se com a sua. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas o som da chuva, do fogo e do vento preenchiam o silêncio. Você mora aqui sozinho? Mariana perguntou finalmente, sem conseguir conter a curiosidade. Sim, Rafael respondeu sem olhar para ela. Só eu e o Thor. Ele apontou para o cachorro que havia se deitado aos seus pés. E você? Mora sozinha também? Não exatamente, Mariana respondeu, segurando a xícara quente entre as mãos. Moro com minha tia. Ou morava. Não sei se ainda moro. Ela suspirou. É complicado. Rafael finalmente a olhou. Tudo é complicado, ele disse com um tom que sugeria experiência de sobra no assunto. Mas você saiu no meio de uma tempestade em vez de aceitar dormir em um depósito. Isso diz algo sobre você. Mariana riu sem humor. Diz que sou teimosa e orgulhosa demais para o meu próprio bem. Pelo menos é o que todo mundo sempre me disse. Orgulho não é sempre uma coisa ruim, Rafael comentou tomando um gole do uísque. Às vezes é a única coisa que nos mantém de pé quando tudo desmorona. Mariana olhou para ele com atenção pela primeira vez. Por baixo daquela fachada fria e controlada havia dor. Ela reconhecia porque carregava a sua própria. Você fala como quem sabe. Do que está falando, ela disse suavemente. Rafael não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o fogo como se as chamas guardassem respostas que ele não tinha. Finalmente, quase em um sussurro, ele disse: Eu sei. Acreditei uma vez que o amor era real, que as pessoas podiam ser o que diziam ser. Fui provado errado da pior maneira possível. Desde então,
aprendi que é mais seguro não acreditar em nada nem em ninguém. A amargura em sua voz era tão intensa que Mariana sentiu um aperto no peito. Ela pensou em dizer algo reconfortante, mas percebeu que seria inútil. Pessoas, como Rafael, não precisavam de consolo vazio. Precisavam de silêncio respeitoso e talvez, apenas talvez, de alguém que entendesse. Então, ela apenas acenou com a cabeça e continuou tomando seu chá. O silêncio que se instalou não era desconfortável. Era o silêncio de duas almas cansadas que reconheciam uma na outra as cicatrizes invisíveis que ambas carregavam. Quando Mariana terminou seu chá, levantou-se para subir. Rafael permaneceu sentado, mas disse, quase como se lutasse consigo mesmo para pronunciar as palavras: "Obrigado pelo chá. E se precisar de algo durante a noite, meu quarto é o último do corredor." Mariana assentiu. "Obrigada por me deixar entrar. Não são todos que fariam isso." Rafael finalmente a olhou nos olhos. "Você bateu na porta sob uma tempestade. Só um monstro deixaria alguém lá fora." Mas Mariana sabia que não era bem assim. Muitas pessoas deixariam. O mundo estava cheio de portas fechadas e corações ainda mais trancados. O fato de Rafael ter aberto a sua, mesmo com toda a relutância e frieza, dizia algo sobre ele. Algo que contradiz a armadura que ele tanto se esforçava para manter. Ela subiu as escadas, encontrou o quarto de hóspedes e fechou a porta atrás de... Esse era um espaço bonito e impessoal, como todo o resto da casa, com uma cama grande e roupa de cama branca e fria. Mariana se deitou e puxou o cobertor até o queixo, mas o sono não veio facilmente. Sua mente girava com pensamentos sobre o dia estranho que tivera, sobre a tia Regina, sobre aquele homem triste e solitário lá embaixo que mantinha o mundo à distância com tanta determinação. Do lado de fora, a tempestade continuava sua fúria, mas ali dentro, em um quarto de uma casa que não era sua, Mariana se sentia estranhamente segura. Era um sentimento que ela não experimentava há muito tempo. E enquanto finalmente fechava os olhos e se deixava levar pelo cansaço, uma parte dela se perguntava o que aquele encontro inesperado poderia significar. Será que o destino havia trazido duas almas feridas para aquela mansão isolada por um motivo? Ou era apenas coincidência, um abrigo temporário na tempestade, antes de cada um seguir seu caminho solitário? Lá embaixo, Rafael permanecia acordado, olhando para o fogo que lentamente se apagava. Ele não entendia por que havia deixado aquela mulher entrar. Não entendia por que havia dado a ela um quarto, roupas, e aceitado o chá. Durante anos havia mantido todos à distância, construído muros tão altos que ninguém conseguia escalar. E então, uma mulher encharcada bate em sua porta e, de alguma forma, ele a deixa entrar. Thor levantou a cabeça e olhou para o dono como se pudesse sentir sua confusão. Rafael acariciou o animal e suspirou. "Amanhã ela vai embora", ele disse em voz alta para convencer a si mesmo. "A estrada vai ser limpa e ela vai voltar para a sua vida e eu para a minha. Isso aqui não significa nada." Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, uma parte dele sabia que estava mentindo. Algo havia mudado naquela noite. Uma rachadura minúscula havia se formado em sua armadura cuidadosamente construída. E rachaduras, por menores que sejam, têm o hábito perigoso de se expandir. Do lado de fora, a tempestade rugia. E dentro daquela mansão silenciosa, dois corações feridos dormiam sob o mesmo teto, sem saber que aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria ambos para sempre. Porque às vezes, o destino não pergunta se estamos prontos. Ele simplesmente coloca as pessoas certas no nosso caminho, no momento certo, e espera para ver se teremos coragem de deixar que fiquem. E conte-me qual a sua opinião dessa história, e como você acha que ela irá acabar. Mariana acordou com a luz do sol entrando pela janela, demorando alguns segundos para lembrar onde estava. O quarto desconhecido, a cama confortável demais, o silêncio absoluto da casa. Tudo voltou de uma vez. A chuva, a caminhada sob a tempestade, o homem de olhos cinzentos que abriu a porta. Olhou para o relógio na mesinha de cabeceira e viu que já passava das 8 da manhã. Levantou-se rapidamente.
sentindo-se desconfortável por ter dormido tanto na casa de um estranho. Trocou as roupas emprestadas pelas suas, que haviam secado durante a noite penduradas na cadeira do quarto. Arrumou a cama com cuidado, alisando cada dobra como se assim pudesse apagar sua presença ali. Quando desceu as escadas, a casa estava em silêncio. A sala estava exatamente como na noite anterior, exceto pelo fato de que não havia mais fogo na lareira e as cortinas haviam sido abertas, permitindo que a luz da manhã invadisse o espaço. Mariana encontrou a cozinha vazia, mas havia sinais de que alguém já tinha passado por ali. Uma xícara de café ainda quente sobre a bancada, um prato usado na pia. Ela lavou sua própria xícara da noite anterior e a de Rafael, que estava ali. Era um gesto automático, resultado de anos cuidando de casas alheias. Enquanto secava as louças, ouviu um som vindo dos fundos da casa. Seguiu até uma grande porta de vidro que dava para uma área externa e viu Rafael. Ele estava em uma academia ao ar livre, completamente envidraçada, fazendo exercícios com pesos. Usava apenas um short e tênis, e Mariana pôde ver cada músculo de suas costas se contraindo com o esforço. Thor estava deitado em um tapete próximo, observando o dono com paciência. Rafael se movia com precisão mecânica, cada repetição executada perfeitamente, sem pressa, mas sem pausa. Era quase hipnotizante de assistir, aquela disciplina rígida transformada em movimento. Mariana hesitou. Deveria interrompê-lo? Simplesmente ir embora sem se despedir? Antes que pudesse decidir, Thor levantou a cabeça e latiu, alertando Rafael de sua presença. Ele parou no meio de uma série, colocou o peso de volta no lugar e pegou uma toalha para enxugar o suor do rosto. Virou-se para ela com aquela mesma expressão neutra da noite anterior. "Bom dia", Mariana disse, sentindo-se estranhamente tímida. "Eu já estou indo. Só queria agradecer pela hospitalidade." Rafael assentiu brevemente. A estrada já foi liberada. Informaram há pouco. Ele fez uma pausa. "Você precisa de carona até a fazenda?" "Não, obrigada", Mariana respondeu rapidamente. "Já incomodei demais. Vou a pé mesmo." "São 3 quilômetros de descida em estrada de terra", Rafael disse, sua voz sem emoção, mas com um toque de lógica irrefutável. "E você está carregando uma mochila. Aceite a carona. Não é incômodo." Mariana quis recusar novamente, mas algo na forma como ele disse fez com que ela percebesse que talvez a recusa fosse mais um insulto do que a aceitação. "Está bem", ela concordou. "Obrigada." Rafael acenou para que ela esperasse e entrou na casa. Voltou minutos depois, já vestido com uma camisa clara e calça jeans, cabelos ainda úmidos do banho rápido que deve ter tomado. Pegou as chaves de um carro na bancada e fez sinal para que ela o seguisse até a garagem. Mariana não esperava o que viu quando a porta automática se abriu. Havia 5 carros ali, todos claramente caros e impecavelmente mantidos. Rafael se dirigiu a um SUV preto e destravou as portas. A viagem até a fazenda foi silenciosa. Rafael dirigia com a mesma precisão com que fazia exercícios, cada movimento calculado. Mariana olhava pela janela, vendo a paisagem que na noite anterior estava escondida pela escuridão e pela chuva. Era realmente bonito ali, com montanhas ao longe e verde por todos os lados. Uma parte do país que ela nunca tinha tido a oportunidade de explorar adequadamente. "Você trabalha com eventos?", Rafael perguntou de repente, quebrando o silêncio. Às vezes, Mariana respondeu: "Trabalho com o que aparecer. Limpeza, cozinha, qualquer coisa honesta que pague as contas." Rafael olhou brevemente para ela antes de voltar os olhos para a estrada. "Isso é bom. Trabalho honesto tem valor. Muita gente esquece disso." Mariana ficou surpresa com o comentário. Não esperava que alguém como ele, claramente nascido em berço de ouro, entendesse a dignidade do trabalho duro. Eles chegaram à fazenda e Rafael estacionou em frente à casa principal. Mariana abriu a porta e pegou sua mochila do banco de trás. "Mais uma vez, obrigada", ela disse, genuinamente grata. "Você me salvou ontem." Rafael não respondeu imediatamente. Ficou olhando para frente, as mãos ainda no volante. Quando finalmente falou, foi quase em um sussurro.
Não sou de salvar ninguém. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas Mariana sabia que não era verdade. Muitas pessoas não fariam. Muitas pessoas fechariam a porta na cara de uma estranha molhada no meio da noite. Ela queria dizer isso, mas as palavras não saíram. Apenas acenou e fechou a porta do carro. Observou enquanto ele dava a ré e desaparecia pela estrada. Uma sensação estranha ficou em seu peito, algo entre melancolia e curiosidade. Os dias seguintes foram uma sequência difícil para Mariana. Voltou para a casa da tia Regina, enfrentou as perguntas ácidas sobre onde tinha dormido, mentiu dizendo que havia ficado na fazenda mesmo. Conseguiu mais alguns trabalhos de limpeza através de indicações, juntou cada real com desespero crescente. Sabia que não podia continuar naquela casa por muito tempo. A tensão era constante. Cada refeição, um campo minado de indiretas e silêncios acusadores. 2 semanas depois do incidente da tempestade, Mariana estava limpando uma casa em um bairro nobre de Campinas quando seu telefone tocou. Era seu Joaquim novamente. Mariana, preciso de você urgentemente. Lembra daquele evento na fazenda? O cliente ficou impressionado com seu trabalho e está pedindo especificamente por você para trabalhar em outro jantar. Desta vez, vai ser na casa dele mesmo. Paga o dobro do normal. Mariana sentiu seu coração acelerar. A casa dele seria Rafael? Não podia ser coincidência. Quando aceitou, ela perguntou, tentando manter a voz calma. Sábado à noite. É um jantar mais íntimo, só alguns convidados importantes. Ele especificou que quer você especificamente na cozinha. O que você me diz? Mariana não precisou pensar muito. Eu aceito. Sábado chegou com um céu limpo e temperatura agradável. Mariana pegou 2 ônibus até chegar à base do morro onde ficava a mansão de Rafael. Desta vez subiu a trilha com luz do dia, podendo ver tudo claramente. A propriedade era ainda mais impressionante, sem a tempestade obscurecendo a visão. Quando chegou ao portão, foi recebida por uma mulher de meia-idade que se apresentou como Dona Helena, a governanta. O senhor Rafael está esperando você, Helena disse com um sorriso gentil, que contrastava com a seriedade que Mariana esperaria de alguém trabalhando para Rafael. Venha, vou mostrar a cozinha e explicar o que ele quer para o jantar. Mariana seguiu Helena pelo interior da mansão, notando que durante o dia a casa parecia menos fria, menos museu e mais real. Havia flores frescas em alguns vasos, uma janela aberta deixando entrar ar puro. A cozinha era exatamente como Mariana lembrava, grande e profissional. Helena colocou uma pasta sobre a bancada. Aqui está o menu que o senhor Rafael selecionou. São 4 convidados mais ele. Entrada leve, prato principal, sobremesa. Tudo precisa ser perfeito. Ele é muito exigente com qualidade. Mariana abriu a pasta e analisou. O menu era sofisticado, mas não impossível. Ela podia fazer aquilo. Trabalhou durante toda a tarde, preparando cada prato com atenção meticulosa. De vez em quando, Helena passava para verificar se precisava de algo, sempre gentil e prestativa. Thor apareceu na cozinha em um momento, claramente procurando algo para comer. Mariana sorriu e deu a ele um pequeno pedaço de carne que havia sobrado. O cachorro aceitou com satisfação e se deitou aos seus pés como se fosse seu melhor amigo. Quando o sol começou a se pôr, Mariana ouviu carros chegando. As vozes masculinas conversando, risos contidos, o som de pessoas acostumadas ao poder e ao dinheiro. Ela não se importava. Seu trabalho era na cozinha, criando pratos bonitos e saborosos. O resto não era problema dela. Serviu a entrada através de Helena, que ia e vinha da sala de jantar com eficiência. Foi durante o prato principal que Rafael apareceu na cozinha pela primeira vez. Usava terno escuro sem gravata, estava impecável e sério. Está tudo perfeito, ele disse sem preâmbulos. Os convidados estão impressionados. Mariana estava virando um medalhão na frigideira e mal olhou para ele. Fico feliz que estejam gostando, ela respondeu profissionalmente. Rafael ficou ali parado por mais tempo do que seria necessário, observando-a trabalhar.
Você parece confortável aqui, ele comentou. Na minha cozinha. Mariana finalmente olhou para ele, notando algo diferente em seus olhos. Não era exatamente caloroso, mas também não era frio como antes. Era interesse, talvez. Curiosidade. Eu me sinto confortável em qualquer cozinha, ela respondeu. É onde eu sei quem sou e o que estou fazendo. Rafael assentiu lentamente, como se entendesse mais do que ela havia dito em voz alta. Os convidados foram embora perto das 11. Helena se despediu logo depois, deixando Mariana sozinha terminando a limpeza da cozinha. Ela estava lavando as últimas panelas quando Rafael entrou novamente. Havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa. Deixa isso, ele disse. Você já trabalhou demais hoje. Não está quase pronto, Mariana insistiu. Não gosto de deixar trabalho pela metade. Rafael se aproximou da pia e, para total surpresa dela, pegou um pano de prato e começou a secar as panelas que ela havia lavado. Mariana parou o que estava fazendo e olhou para ele com espanto. O que você está fazendo? Ajudando, ele respondeu simplesmente. Ou isso é contra alguma regra? Não, mas você é o patrão. Não precisa. E quem disse que patrões não podem ajudar? Rafael interrompeu. Minha avó costumava dizer que quem não ajuda na cozinha não merece comer. Mariana voltou a lavar as panelas, mas agora com um sorriso no rosto. Trabalharam em silêncio, por alguns minutos lado a lado, em uma sintonia inesperada. Quando terminaram, Rafael preparou café e eles se sentaram à mesa da cozinha, não na sala de estar formal. Você realmente impressionou as pessoas hoje, Rafael disse. Um deles me perguntou se você estava disponível para trabalhar em eventos particulares dele também. Mariana tomou um gole do café e olhou para ele por cima da xícara. E o que você respondeu? Que você não trabalha exclusivamente para ninguém, que precisa ser contratada diretamente. Rafael fez uma pausa, mas eu tenho uma proposta diferente. Mariana sentiu seu coração acelerar. Que tipo de proposta? Rafael tambaleou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu preciso de alguém aqui. Não uma governanta no sentido tradicional. Helena vem 2 vezes por semana, mas não mora aqui. A casa é grande, fico sozinho, como mal e raramente faço refeições adequadas. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Preciso de alguém que more aqui, que cuide da casa, que cozinhe, que... Ele hesitou. Que faça este lugar parecer menos vazio. Mariana ficou em silêncio, processando o que estava ouvindo. Você está me oferecendo um emprego? Um emprego que envolve morar aqui? Sim, Rafael confirmou. Teria seu próprio quarto, salário justo, folgas nos finais de semana, se quiser. Não seria só limpeza e cozinha. Seria cuidar de um lar. Ele olhou ao redor. Se é que se pode chamar isso de lar. Era uma oferta generosa. Boa demais para ser verdade. Mariana conhecia muito bem como o mundo funcionava. Nada vinha sem um preço. Por que eu? Ela perguntou diretamente. Tem 1000 pessoas que fariam isso. Por que especificamente eu? Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Mariana achou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, quase vulnerável. Porque, naquela noite, quando você bateu na minha porta, não pediu nada além de um lugar seco. Porque tratou Thor como se fosse seu. Porque fez chá para nós dois quando poderia ter simplesmente ido dormir. E porque quando estava trabalhando hoje, vi você cantar baixinho enquanto preparava a comida. Faz muito tempo que não ouço música nesta casa. Ele olhou para ela. Não estou procurando uma empregada, Mariana. Estou procurando alguém que faça esta casa parecer menos com um túmulo. As palavras eram tão cruas, tão honestas, que Mariana sentiu um nó na garganta. Ela entendeu naquele momento que Rafael não estava oferecendo apenas um emprego. Estava oferecendo uma trégua para ambos, um refúgio, um lugar onde ela poderia ser mais do que um fardo indesejado e onde ele poderia ser mais do que um homem congelado em sua própria amargura. Eu aceito, ela disse, mas com uma condição. Rafael ergueu uma sobrancelha. Qual? Que você pare de agir como se fosse feito de pedra. Não precisa ser meu amigo, mas também não precisa fingir que é um robô. Se vamos viver sob o mesmo teto, que seja com honestidade.
Rafael a estudou por um longo momento. Finalmente, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Era um sorriso triste, cansado, mas era real. Trato feito. E foi assim que Mariana se mudou para a mansão no morro. Trouxe suas poucas posses em 3 malas, deixou para trás as indiretas da tia Regina e começou uma nova fase de sua vida. Os primeiros dias foram de adaptação. Ela tinha um quarto no 2º andar, próximo ao de Rafael, mas com privacidade suficiente. Acordava cedo, preparava café da manhã para os 2, cuidava da casa, cozinhava refeições adequadas que Rafael comia sem reclamar. Mas havia mais do que apenas trabalho. Havia pequenos momentos de conexão que nenhum dos 2 esperava. Rafael começou a aparecer na cozinha com mais frequência, às vezes apenas para tomar café, outras vezes para ajudar de verdade. Ele contou que sua avó havia criado ele e seu irmão e que ela sempre insistia que cozinhar era a habilidade essencial para qualquer pessoa, independente de gênero. Mariana descobriu que ele gostava de jazz, que lia biografias históricas antes de dormir e que tinha um senso de humor seco que aparecia em momentos inesperados. Thor ficou completamente apaixonado por Mariana. Seguia ela por toda a casa, deitava aos seus pés enquanto ela cozinhava, dormia na porta do quarto dela. Rafael comentou uma noite, com algo que soava quase como ciúme, que o cachorro nunca havia demonstrado tanta devoção por ninguém. É porque eu dou atenção a ele, Mariana respondeu simplesmente. Cachorro não precisa de muito, só precisa saber que importa. As palavras ficaram penduradas no ar entre eles, e ambos sabiam que ela não estava falando apenas do cachorro. Rafael estava aprendendo, lentamente, dolorosamente, que havia esquecido como receber afeto, que durante anos havia empurrado todos para longe com tanto sucesso que agora não sabia mais como permitir que alguém se aproximasse. E Mariana estava ali, trazendo vida para aquela casa morta, fazendo perguntas, arrancando sorrisos, forçando-o a sentir novamente. Certa manhã, 3 semanas depois de Mariana ter se mudado, Rafael desceu para o café e encontrou a mesa posta de forma diferente. Havia flores no centro, pães frescos, geleias caseiras, até suco espremido na hora. Mariana estava cantarolando enquanto virava ovos na frigideira. Ele parou na entrada da cozinha, apenas observando, e pela primeira vez em 20 anos, desde que tinha 20 anos e o coração estilhaçado, Rafael Alvarenga sentiu algo que havia jurado nunca mais sentir. Esperança. Pequena, assustadora, mas inegavelmente real. Bom dia, Mariana disse ao percebê-lo virando-se com um sorriso. Fiz seu café do jeito que você gosta, forte e sem açúcar, e aqueles são seus ovos mexidos com queijo que você adora, mas finge que não. Ela colocou o prato na frente dele. Come enquanto está quente. Rafael sentou-se e olhou para o prato, para as flores, para a mulher que em tão pouco tempo havia virado sua rotina de cabeça para baixo. Obrigado, ele disse, e o peso daquela palavra ia muito além do café da manhã. Mariana entendeu. Ela sempre entendia de uma forma que o assustava e confortava ao mesmo tempo. De nada, ela respondeu suavemente. É para isso que estamos aqui, para cuidar um do outro. E ali, naquela cozinha ensolarada, com Thor deitado entre eles e o som de pássaros entrando pela janela aberta, algo fundamental mudou. A mansão no morro não era mais um túmulo, um refúgio frio de um homem ferido. Estava se transformando, lentamente, mas inexoravelmente, em um lar. E ambos, cada um com seus medos e cicatrizes, estavam aprendendo que talvez, apenas talvez, fosse possível recomeçar. 2 meses haviam se passado desde que Mariana se mudara para a mansão, que a transformação era visível. A casa que antes parecia um mausoléu agora tinha vida. Música tocava enquanto ela preparava as refeições. Flores frescas enfeitavam cada cômodo. As janelas permaneciam abertas, deixando entrar luz e ar. Até Rafael havia mudado, de maneiras sutis, mas significativas. Sorria mais, conversava durante as refeições, às vezes até ria das histórias que Mariana contava sobre seus trabalhos anteriores. Eles haviam desenvolvido uma rotina confortável. Rafael acordava cedo para treinar, Mariana preparava o café da manhã, e ambos tomavam juntos antes dele partir para o escritório. Ele voltava no final da tarde
e frequentemente a encontrava na cozinha preparando o jantar. Algumas noites assistiam filmes na sala, cada um em um sofá, mas compartilhando o espaço de forma natural. Outras noites, Rafael trabalhava em seu escritório, enquanto Mariana lia ou cuidava de projetos pessoais. Era uma convivência harmoniosa, construída sobre respeito mútuo e uma compreensão silenciosa de que ambos haviam encontrado algo que não sabiam estar procurando. Mas a paz nunca dura para sempre. E a primeira rachadura naquele novo equilíbrio veio em uma tarde de quinta-feira, quando um Mercedes preto estacionou em frente à mansão sem aviso prévio. Mariana estava no jardim regando as plantas quando ouviu o som do carro. Olhou para cima e viu uma mulher descendo do veículo. Era impossível não notar sua presença. Ela tinha por volta de 35 anos, alta, magra, vestindo um conjunto que provavelmente custava mais do que Mariana ganhava em 6 meses. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados, sua maquiagem era impecável e ela se movia com a confiança de quem sempre teve o mundo aos seus pés. "Posso ajudar?" Mariana perguntou, colocando o regador de lado e se aproximando. A mulher a examinou da cabeça aos pés com um olhar que Mariana conhecia. Bem, era o olhar de quem julga e acha insuficiente. "Vim ver o Rafael", a mulher disse, sua voz melodiosa, mas com uma frieza subjacente. "Onde ele está?" "Ele está no escritório em São Paulo hoje", Mariana respondeu educadamente. "Volta só no final da tarde. Quer que eu avise que a senhora passou aqui?" A mulher sorriu, mas não havia calor no gesto. "Não precisa. Vou esperar. Ele não se importa quando apareço sem avisar. Somos velhos amigos, muito próximos." Ela enfatizou as últimas palavras de forma deliberada, observando a reação de Mariana. Mariana manteve a expressão neutra. "Está bem. Pode entrar e esperar na sala. Posso oferecer um café, chá?" "Café está ótimo", a mulher respondeu, entrando na casa como se fosse sua. Mariana a seguiu até a sala e indicou o sofá. "Vou preparar o café." Na cozinha, enquanto preparava a bebida, Mariana sentiu uma inquietação no peito. Havia algo na forma como aquela mulher falou, no jeito como entrou na casa, que incomodava profundamente. Quando voltou com a bandeja, encontrou a visitante examinando os retratos em uma estante. Eram poucas fotos, mas Mariana havia insistido com Rafael para colocar pelo menos algumas. Havia uma dele jovem, com o irmão, outra com a avó que o criara, e uma recente que Helena havia tirado sem eles perceberem, mostrando Rafael e Mariana na cozinha, ele secando louça enquanto ela ria de algo. "Esta é nova", a mulher comentou, pegando exatamente aquela foto. "Você parece muito confortável aqui. Trabalha para o Rafael há quanto tempo?" "Alguns meses", Mariana respondeu, colocando a bandeja na mesinha. "A senhora é amiga dele?" "Muito mais que amiga", a mulher disse, sentando-se e cruzando as pernas elegantemente. "Meu nome é Verônica Almeida. Conheço Rafael há 15 anos. Estivemos juntos por um tempo no passado." Ela tomou um gole do café. "Ele nunca mencionou?" Mariana sentiu como se tivessem jogado água fria em seu rosto. Rafael nunca falava sobre relacionamentos passados e ela nunca havia pressionado. Mas agora, diante daquela mulher linda e confiante que claramente tinha história com ele, Mariana sentiu algo desconfortável se mexer em seu peito. "Não", ela admitiu. "Ele não costuma falar sobre o passado." Verônica sorriu, mas era um sorriso de predadora. "Isso é tão típico dele. Rafael sempre foi fechado. Mas comigo ele era diferente. Éramos muito próximos, entende?" Ela pausou dramaticamente, "até que eu cometi um erro. Um erro terrível que o machucou profundamente. Desde então, ele nunca mais se relacionou seriamente com ninguém. As palavras eram ditas com pesar, mas havia um brilho nos olhos dela que não combinava com arrependimento genuíno. Mariana não sabia o que dizer. Não era seu lugar perguntar. Não era sua história para conhecer. Mas uma parte dela queria saber, precisava entender o que havia transformado Rafael no homem fechado que ela conhecera. Antes que pudesse pensar em alguma resposta, ouviram o som de um carro chegando. Rafael estava de volta mais cedo do que o esperado. Ele entrou pela porta principal e parou abruptamente ao ver Verônica na sala. Sua expressão, que vinha relaxada,
imediatamente se fechou. Verônica, ele disse, seu tom cuidadosamente neutro. Não sabia que viria. Surpresa, querido. Verônica se levantou e caminhou até ele, dando-lhe 2 beijos no rosto de forma íntima. Estava com saudades. Faz muito tempo que não nos vemos. Rafael olhou por cima do ombro dela e encontrou os olhos de Mariana. Havia algo em seu olhar que ela não conseguia decifrar. Desconforto? Aviso? Mariana se levantou. Vou começar a preparar o jantar, ela disse, querendo desesperadamente sair daquela sala. Fica, Rafael disse rapidamente. Verônica, não vai ficar para jantar, não é, Verônica? A mulher riu, um som musical e falso. Ora, Rafael, vim de tão longe. Claro que vou ficar. Além disso, precisamos conversar. Tem assuntos importantes que precisam ser discutidos. Ela olhou para Mariana com um sorriso afiado. Em particular, Mariana não esperou ser dispensada novamente. Deixou os 2 na sala e foi para a cozinha, onde Tora a esperava. O cachorro sentiu sua angústia e encostou o focinho em sua mão. Ela acariciou sua cabeça, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos, mas recusando-se a deixá-las cair. Não tinha direito de sentir ciúmes. Rafael era seu patrão, ela era sua funcionária. O fato de terem desenvolvido uma amizade não significava nada mais. Não podia significar. Mas enquanto preparava o jantar, ouvindo as vozes abafadas vindas da sala, Mariana não conseguia ignorar a dor em seu peito. Nos últimos meses, sem perceber, ela havia começado a sentir algo por Rafael. Admiração pela forma como ele estava tentando se abrir novamente. Ternura pelos momentos vulneráveis que ele permitia que ela testemunhasse. E talvez, apenas talvez, algo mais profundo que ela não ousava nomear. Verônica ficou para jantar, apesar da clara relutância de Rafael. Ela falou, sem parar durante a refeição, relembrando histórias do passado, fazendo piadas internas que só ela e Rafael entendiam, tocando no braço dele sempre que tinha chance. Mariana serviu a comida e comeu em silêncio, sentindo-se invisível e inadequada. Quando terminou, levantou-se para limpar a mesa. Deixa que eu arrumo depois, Rafael disse, mas Mariana já estava levando os pratos. Ela é bem treinada, Verônica comentou quando Mariana saiu da sala. Onde você a encontrou? Rafael respondeu com uma voz tensa. Verônica, por que você está realmente aqui? Preciso de um motivo para visitar um velho amigo? Ela respondeu, sua voz adocicada. Ou será que estou atrapalhando algo? Aquela moça parece muito confortável aqui. Talvez confortável demais para uma simples funcionária. Mariana, que estava voltando para buscar mais pratos, parou do lado de fora da porta ao ouvir seu nome. Sabia que não deveria escutar, mas seus pés pareciam presos ao chão. A Mariana trabalha para mim, Rafael disse firmemente. Apenas isso. Tem certeza? Verônica insistiu. Porque pelo que observei hoje, parece haver algo mais. A forma como ela olha para você, como você olha para ela quando pensa que ninguém está vendo. Você está vendo coisas que não existem, Rafael, disse, mas sua voz soava menos convincente agora. Verônica riu suavemente. Talvez. Ou talvez você esteja se esquecendo de quem você é, Rafael. Você é um dos empresários mais importantes deste país. Sua família tem nome, reputação. Você realmente acha que pode ter algo com uma diarista? O escândalo destruiria tudo que você construiu. As palavras cortaram Mariana como facas. Ela sabia sua posição no mundo. Sabia que para pessoas como Verônica, ela não passava de alguém inferior, descartável. Mas ouvir aquilo dito em voz alta e, pior, não ouvir Rafael defendê-la imediatamente, foi doloroso demais. Ela virou-se silenciosamente e subiu para seu quarto, fechando a porta com cuidado. Lá embaixo, Rafael estava lutando consigo mesmo. Uma parte dele queria mandar Verônica embora, dizer que ela não tinha direito de julgar Mariana ou questionar suas escolhas. Mas outra parte, a parte que havia sido traída e humilhada publicamente 15 anos atrás, a parte que havia jurado nunca mais se colocar em posição vulnerável, essa parte hesitava. Porque Verônica tinha razão em uma coisa: o mundo julgaria. A sociedade em que ele circulava, os negócios que conduzia,
Tudo isso tinha expectativas. E Mariana, por mais especial que fosse, não se encaixava nessas expectativas. Verônica finalmente foi embora perto da meia-noite, mas não antes de deixar claro que voltaria. Não vou desistir de você, Rafael, ela disse na porta. Cometemos erros no passado. Eu cometi erros. Mas as pessoas mudam. Mereço uma segunda chance. Pense nisso. Quando Rafael subiu, parou em frente ao quarto de Mariana. Havia luz por baixo da porta. Ele levantou a mão para bater, mas hesitou. O que diria? Que sentimentos que havia jurado nunca mais ter estavam ressurgindo? Que a presença dela havia transformado sua vida, mas ele tinha medo demais para admitir? Que a sociedade os julgaria, mas ele queria tentar mesmo assim? Não. Era melhor deixar as coisas como estavam. Seguro, previsível, vazio. Ele baixou a mão e foi para seu próprio quarto. Mas naquela noite, nem ele nem Mariana conseguiram dormir. Ambos ficaram acordados, cada um em seu quarto, pensando no que havia acontecido e no que aquilo significava. A situação piorou na semana seguinte, quando a mãe de Rafael apareceu sem avisar. Beatriz Alvarenga era uma mulher elegante de 65 anos, viúva há 10, acostumada a ter seu caminho e suas opiniões respeitadas. Ela não visitava o filho com frequência, preferindo sua cobertura em São Paulo. Mas quando Verônica ligou para ela expressando preocupações sobre as companhias que Rafael andava mantendo, Beatriz decidiu que era hora de uma visita. Mariana estava podando as roseiras quando o carro de Beatriz chegou. A mulher mais velha saiu do veículo vestindo um conjunto de linho bege que gritava dinheiro antigo e bom gosto. Examinou Mariana da mesma forma que Verônica havia feito, com olhos críticos que avaliavam e achavam insuficiente. Você deve ser a nova funcionária, Beatriz disse, não como pergunta, mas como declaração. Onde está meu filho? Está no escritório, Mariana respondeu secando, as mãos sujas de terra em seu avental. Quer que eu o chame? Não precisa, Beatriz disse, passando por ela em direção à casa. Conheço o caminho. Mas você pode preparar chá e limpar essa terra das mãos antes de tocar em qualquer coisa da minha louça. As palavras foram ditas com tal desdém que Mariana sentiu suas bochechas arderem. Ela viu Beatriz entrar na casa e suspirou profundamente. Isso ia ser um longo dia. Limpou-se o melhor que pôde e entrou, ouvindo vozes elevadas vindas do escritório de Rafael. A porta estava fechada, mas as paredes não eram tão grossas assim. Como você pode ser tão irresponsável? A voz de Beatriz ecoava. Uma diarista, Rafael? Morando na sua casa? O que você estava pensando? Ela trabalha para mim, mãe. A voz de Rafael soava cansada. Nada mais que isso. Não minta para mim, Beatriz retrucou. Verônica me contou tudo. A forma como vocês se olham, como ela age como se fosse dona da casa. Você está se envolvendo com ela, não está? Mariana não precisou ouvir mais. Ela sabia onde aquilo ia dar. Subiu para seu quarto e começou a arrumar suas coisas metodicamente. Havia sido tola em pensar que poderia ter aquilo, aquela paz, aquele lugar. Pessoas como ela não tinham finais felizes em mansões no morro. Tinham quartos de empregada e jornadas duplas e a certeza constante de que não eram boas o suficiente. Quando desceu com sua mochila, encontrou Rafael e Beatriz na sala. A discussão havia claramente continuado. Rafael viu a mochila e seu rosto empalideceu. Mariana, o que você está fazendo? Estou indo embora, ela disse simplesmente. Isso aqui não está funcionando. Não foi pelo dinheiro. Beatriz interrompeu com um sorriso cruel. Imaginei que era questão de tempo. Quanto você quer para sair e nunca mais voltar? Mariana olhou para a mulher com dignidade. Não quero seu dinheiro, nunca quis. Ela olhou para Rafael, que estava parado como uma estátua. E você? Ela perguntou em voz baixa. Tem algo a dizer? Este foi o momento. O momento em que Rafael poderia ter defendido ela, poderia ter mandado sua mãe embora, poderia ter lutado pelo que estavam construindo juntos. Mas o medo era mais forte. O medo de ser julgado, de ser humilhado novamente, de se permitir sentir e então perder. Mariana, Rafael começou, sua voz fraca. Talvez seja melhor assim. Por enquanto. Até às
coisas se acalmarem. As palavras foram como um soco no estômago. Mariana assentiu lentamente, compreendendo perfeitamente o que ele estava dizendo. Ele não ia lutar por ela. Ela não valia o escândalo, não valia a complicação. Entendo, ela disse, sua voz tremendo levemente. Foi bom enquanto durou. Ela caminhou até a porta, cada passo doendo mais que o anterior. Thor apareceu, chorando baixinho, tentando segui-la. Mariana se ajoelhou e abraçou o cachorro, permitindo-se aquele último momento de ternura. Cuida dele, ela murmurou na pelagem dourada, mesmo quando ele não deixa ninguém cuidar dele. Levantou-se e olhou uma última vez para Rafael, memorizando cada detalhe daquele rosto que havia aprendido a conhecer tão bem. Adeus, Rafael. Ela saiu pela porta e começou a caminhar pela trilha, carregando sua mochila e seu coração partido. Atrás dela, a mansão que por alguns meses havia sido um lar, voltava a ser apenas uma construção vazia, habitada por um homem que tinha medo demais de viver e uma mãe que valorizava a reputação mais que a felicidade do próprio filho. Os dias que seguiram a saída de Mariana foram os mais sombrios que Rafael havia experimentado em anos. A mansão voltou ao silêncio sepulcral de antes, mas agora o vazio era diferente. Antes ele não sabia o que estava perdendo. Agora cada cômodo gritava a ausência dela. A cozinha estava impecavelmente limpa, mas nunca havia cheiro de comida sendo preparada. As janelas permaneciam fechadas, bloqueando o ar fresco que ela sempre insistia em deixar entrar. As flores que enfeitavam os cômodos murcharam e ninguém as substituiu. Thor estava inconsolável. O cachorro vagava pela casa procurando por Mariana, deitava-se na porta do quarto que havia sido dela. Recusava-se a comer adequadamente. Rafael tentava consolá-lo, mas como poderia consolar o animal quando ele mesmo estava destruído por dentro? Pela primeira vez em décadas, Rafael percebeu que havia cometido um erro terrível. Não apenas um erro, mas o maior erro possível. Havia deixado o medo vencer. Havia deixado a opinião dos outros importar mais do que a única coisa real que tinha em sua vida. Beatriz voltou para São Paulo satisfeita, convencida de que havia salvado o filho de um escândalo. Verônica ligava constantemente, sugerindo jantares, eventos, oportunidades para se reconectarem. Mas Rafael mal respondia. Sua empresa continuava funcionando por pura inércia. Os negócios seguiam porque ele havia construído uma máquina bem azeitada que podia funcionar mesmo com ele operando, no automático. Mas ele não estava realmente presente em nada. 2 semanas depois da partida de Mariana, Rafael estava em seu escritório na mansão, quando seu Joaquim, o organizador de eventos que havia conectado Mariana àquele mundo, apareceu para discutir um evento futuro. Durante a conversa, Rafael não conseguiu evitar perguntar: "A Mariana está bem?" Seu Joaquim olhou surpreso pela pergunta. "Ela voltou a trabalhar, se é isso que está perguntando. Peguei ela para alguns eventos. Trabalha duro como sempre, mas..." Ele hesitou. "Mas o quê?" Rafael insistiu, inclinando-se para a frente. Seu Joaquim suspirou. "Ela não é mais a mesma. Parece apagada, sabe? Antes ela cantarolava enquanto trabalhava, conversava com todo mundo. Agora faz o serviço em silêncio e vai embora logo que pode. Seja lá o que aconteceu, machucou ela profundamente." As palavras caíram sobre Rafael como pedras. Ele havia feito aquilo. Ele havia apagado a luz dela. Depois que seu Joaquim foi embora, Rafael ficou sentado em seu escritório por horas, olhando para o nada. A voz de Mariana ecoava em sua mente: "Que você pare de agir como se fosse feito de pedra. Não precisa ser meu amigo, mas também não precisa fingir que é um robô. Se vamos viver sob o mesmo teto, que seja com honestidade." Ela havia pedido honestidade e ele havia falhado completamente. Não havia sido honesto consigo mesmo sobre o que sentia. Não havia sido honesto com ela sobre o quanto ela significava. E quando foi testado, escolheu a mentira confortável da conformidade social sobre a verdade desconfortável de seus sentimentos. Foi no dia seguinte que algo dentro dele finalmente quebrou. Estava passando pela cozinha quando viu a foto que Helena havia tirado, a que Verônica havia comentado ainda na estante. Pegou-a e realmente olhou. Ali estavam eles dois, ele secando louça, enquanto Mariana ria.
Seus olhos naquela foto não eram os olhos de um homem morto por dentro. Eram os olhos de alguém vivo, alguém feliz, alguém que havia encontrado algo precioso e nem sabia valorizar. Rafael colocou a foto de volta e foi direto para seu carro. Não tinha um plano, não havia ensaiado palavras bonitas. Sabia apenas que não podia viver mais um dia sem tentar consertar o que havia quebrado. Dirigiu até o bairro humilde onde Mariana havia mencionado morar, uma área de Campinas que contrastava drasticamente com os lugares onde ele normalmente circulava. Perguntou em uma padaria, em um mercadinho, até que alguém indicou a casa da tia Regina. Era uma casa simples, bem cuidada, mas claramente modesta. Rafael estacionou o SUV caro na rua estreita, sentindo os olhares curiosos dos vizinhos. Não se importou. Subiu os 3 degraus da entrada e bateu na porta. Uma mulher de meia-idade abriu, olhos estreitos de desconfiança. Sim? Estou procurando a Mariana, Rafael disse. Sou Rafael Alvarenga. Ela trabalhou para mim e preciso falar com ela. Regina o examinou da cabeça aos pés, reconhecendo o dinheiro nas roupas, no relógio, na postura. Mariana saiu. Está trabalhando em um evento no clube. Mas mesmo se estivesse aqui, não sei se gostaria de ver você. Voltou destruída daquela sua casa. As palavras foram uma punhalada de culpa, mas Rafael as aceitou. Tinha razão para ser julgado. Qual clube? Ele perguntou. Regina hesitou, mas algo na expressão dele a fez responder. Clube hípico, na Zona Sul. Mas o evento já começou. Você não vai conseguir entrar. Rafael assentiu em agradecimento e voltou para o carro. Conhecia o clube hípico, havia estado lá para eventos corporativos várias vezes. Dirigiu até lá em velocidade acima do limite, seu coração batendo forte pela primeira vez, em semanas. Quando chegou, o porteiro inicial tentou barrar sua entrada, mas Rafael era membro do clube há anos. Sua carteirinha e sobrenome abriram portas, como sempre abriam. Encontrou o evento facilmente, um casamento grande no salão principal. Contornou os convidados e foi direto para a cozinha. Ali, em meio ao caos controlado de uma equipe trabalhando em alta velocidade, estava Mariana. Ela usava o uniforme branco de cozinheira, seus cabelos presos em um coque apertado, e trabalhava com movimentos eficientes, mas mecânicos. Não havia música na forma como se movia, nenhuma alegria. Era apenas trabalho, obrigação, sobrevivência. Rafael parou na entrada da cozinha, observando. Foi seu Joaquim quem o viu primeiro e seus olhos se arregalaram. Senhor Alvarenga, o que está fazendo aqui? O som do nome fez Mariana congelar. Ela virou-se lentamente e seus olhos encontraram os dele. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então Mariana colocou a faca que segurava na tábua e limpou as mãos no avental. Preciso falar com você, Rafael disse, sua voz rouca de emoção. Por favor. Estou trabalhando, Mariana respondeu, sua voz cuidadosamente neutra. Não é um bom momento. Eu sei, Rafael disse, dando um passo para dentro da cozinha. E sei que não mereço nem 5 minutos do seu tempo. Mas estou pedindo mesmo assim, 5 minutos. Depois, se você quiser que eu vá embora e nunca mais volte, eu vou. Mariana olhou para seu Joaquim, que acenou que ela podia ir. Com relutância, ela tirou o avental e seguiu Rafael para fora, até uma varanda vazia que dava para os jardins do clube. A noite estava clara, com estrelas visíveis acima deles. Ela cruzou os braços sobre o peito, se protegendo. O que você quer, Rafael? Ele a olhou, realmente olhou, e viu o quanto ela havia mudado em apenas 2 semanas. Os olhos brilhantes estavam apagados, os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. E ele havia feito aquilo. Quero pedir desculpas, ele começou, por ter sido covarde, por ter deixado você sair daquela casa, por não ter defendido você quando deveria, por ter escolhido a opinião dos outros sobre o que eu realmente queria. Mariana riu sem humor. E o que você realmente queria, Rafael? Me manter escondida? Me ter perto, mas sem assumir nada? Ser respeitável aos olhos da sociedade, mas ter alguém para aquecer sua casa nas horas vagas? Não, ele disse, com firmeza. Queria você. Ponto final.
Não como funcionária, não como conveniência, como parceira, como companheira, como a pessoa que tornou minha vida suportável novamente. Ele deu um passo em direção a ela, mas tive medo. Medo de ser julgado, de ser humilhado novamente, de me permitir sentir e então perder tudo. Então fiz o que sempre fiz. Empurrei para longe o que era real para manter o que era seguro. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. E o que mudou? Por que está aqui agora? Porque percebi que não importa, Rafael disse, sua própria voz embargada. Não importa o que minha mãe pensa, o que Verônica diz, o que a sociedade julga. Nada disso importa se eu acordo toda manhã em uma casa vazia, em uma vida vazia, fingindo que está tudo bem. Você trouxe vida para aquela mansão, Mariana. Trouxe vida para mim. E eu fui idiota o suficiente para deixar você ir. Mariana queria acreditar, queria tanto acreditar, mas as feridas eram profundas. E se você mudar de ideia de novo? E se sua mãe voltar com mais pressão? E se você acordar um dia e perceber que o escândalo não vale a pena? Não vou mudar de ideia, Rafael disse, pegando as mãos dela entre as suas. Porque pela primeira vez em 20 anos, não estou tomando uma decisão baseada no medo. Estou tomando baseada no que sinto. E o que eu sinto, Mariana, é que não quero passar mais um dia sem você. Ela o olhou nos olhos procurando sinais de dúvida, de hesitação. Encontrou apenas convicção. E sua mãe? Verônica? Todos que vão julgar? Que julguem, Rafael disse simplesmente. Passei minha vida inteira me importando com o que os outros pensam. Me importando com reputação, com aparências, com seguir as regras, não escritas da sociedade. E onde isso me levou? Para uma casa bonita e uma vida miserável. Você me ofereceu algo real, e eu fui covarde demais para aceitar. Mas não sou mais. Mariana queria dizer sim. Queria se jogar nos braços dele e esquecer toda a dor. Mas precisava ter certeza. Você está preparado para o que isso significa? Para apresentar uma diarista como sua companheira? Para enfrentar sua mãe, seus amigos, todo aquele mundo que você habita? Sim, Rafael disse sem hesitar. Estou preparado para tudo desde que você esteja comigo. As lágrimas caíam livremente agora, mas eram diferentes. Não eram apenas de dor, mas de esperança. Você me machucou, ela sussurrou, quando não me defendeu, quando deixou que eu saísse. Eu sei, Rafael disse, sua voz quebrando, e vou passar o resto da minha vida tentando compensar, se você me der essa chance, se você conseguir me perdoar. Mariana fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Poderia recusar, proteger-se, evitar ser machucada novamente. Ou poderia ser corajosa, dar uma segunda chance, acreditar que as pessoas podiam mudar. Quando abriu os olhos, viu Rafael esperando, vulnerável de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Sua armadura havia caído completamente. Está bem, ela disse finalmente. Uma chance. Mas se você fugir de novo, se escolher o medo de novo, é definitivo. Não haverá uma terceira vez. Não haverá, Rafael prometeu, porque aprendi que o único medo que vale ter é o de perder você de novo. Ele puxou-a para seus braços e ela se permitiu ser abraçada, sentindo a solidez dele, o calor, a realidade de que talvez, apenas talvez, isso pudesse funcionar. Eles voltaram juntos para a mansão naquela noite, depois de Mariana terminar seu trabalho. Thor praticamente enlouqueceu quando a viu, pulando, latindo de alegria, recusando-se a sair de perto dela. Foi a primeira vez em semanas que Rafael riu de verdade, vendo o cachorro completamente eufórico. Ela me substituiu completamente, ele comentou. Não, Mariana disse, acariciando Thor, mas olhando para Rafael. Ele tem amor suficiente para nós dois, como eu. Os meses que seguiram não foram fáceis. Beatriz ficou furiosa quando descobriu que Mariana havia voltado, e mais ainda quando Rafael deixou claro que não era mais como funcionária, mas como sua companheira. Houve discussões acaloradas, ameaças veladas sobre deserdamento, lágrimas de ambos os lados. Mas Rafael manteve-se firme. Mãe, eu te amo. E respeito.
Mas não vou passar o resto da vida sozinho porque você se importa mais com o que os vizinhos pensam do que com minha felicidade. Foi um processo lento, mas eventualmente Beatriz começou a aceitar. Ajudou quando ela realmente conheceu Mariana, passou tempo com ela, viu a dedicação com que cuidava de Rafael e da casa. Não foi amor instantâneo, mas foi o começo de um respeito mútuo. Verônica desapareceu quando ficou claro que Rafael não estava disponível, encontrando outro alvo para suas ambições. O verdadeiro teste veio 6 meses depois, quando Rafael teve um evento corporativo importante. Jantar com clientes e parceiros de negócio de alto nível. Era o tipo de evento que normalmente exigiria uma esposa ou companheira dos círculos sociais adequados. Rafael não hesitou. Mariana, você vem comigo como minha companheira. Quero que todos saibam quem você é para mim. Mariana estava nervosa, mas se vestiu com um simples mas elegante vestido azul que realçava seus olhos. Quando entraram no salão de eventos, braço a braço, houve olhares, sussurros, mas Rafael não se importou. Apresentou-a com orgulho, sua mão firme nas costas dela o tempo todo. Esta é Mariana, minha companheira. E quando alguns dos convidados a trataram com condescendência, foi ele quem respondeu. Mariana trabalha mais duro em um dia do que a maioria de vocês em um mês. Tem mais integridade no dedo mindinho do que muitos têm no corpo inteiro. E é a melhor coisa que já me aconteceu. Aquele momento definiu tudo. Algumas pessoas continuaram julgando, mas outras, surpresas pela postura de Rafael, começaram a tratá-los com respeito genuíno. E para aqueles que insistiam em olhar de lado, Rafael e Mariana pararam de se importar. Tinham um ao outro, e isso era suficiente. 1 ano depois, a mansão no morro havia se transformado completamente. Não era mais um lugar frio e estéril, mas um lar verdadeiro. Eles haviam renovado alguns cômodos juntos, com Mariana adicionando toques pessoais por toda a parte. Fotos nas paredes, cores mais quentes, móveis confortáveis. Recebiam amigos para jantar, a maioria deles pessoas simples do círculo de Mariana, que traziam risadas e histórias reais, sem as pretensões do mundo corporativo de Rafael. E então veio a notícia que mudaria tudo novamente. Mariana estava grávida. Quando ela contou a Rafael, viu algo extraordinário acontecer. Aquele homem que durante tanto tempo havia se protegido de sentir qualquer coisa, que havia construído muros tão altos ao redor de seu coração, chorou abertamente. Chorou de alegria, de medo, de gratidão. Um bebê, ele sussurrou, suas mãos tocando suavemente a barriga ainda plana dela. Nossa família. Os meses da gravidez foram mágicos. Rafael transformou um dos quartos em um lindo berçário, pintando as paredes ele mesmo, insistindo em fazer cada detalhe perfeito. Mariana florescia, sua barriga crescendo enquanto ela cantava para o bebê. Falava com ele, preparava-se para a maternidade com a mesma dedicação que colocava em tudo. Thor ficava deitado aos pés dela constantemente, como se soubesse que algo especial estava acontecendo. Até Beatriz suavizou completamente quando soube que seria avó. Começou a visitar mais frequentemente, trazendo roupinhas de bebê, oferecendo conselhos, às vezes ficando para jantar e rindo com Mariana sobre as esquisitices de Rafael. Era o começo de uma reconciliação verdadeira. O parto aconteceu em uma noite de primavera, sob um céu estrelado. Rafael segurou a mão de Mariana durante todo o processo, sussurrou palavras de encorajamento, chorou quando ouviu o primeiro choro do bebê. Era um menino saudável e perfeito. Quando a enfermeira colocou a criança nos braços de Rafael pela primeira vez, algo dentro dele finalmente se curou completamente. Todas as feridas do passado, toda a amargura, toda a raiva de ser traído, que havia carregado por décadas, tudo dissolveu naquele momento. Bem-vindo ao mundo, meu filho, ele sussurrou, sua voz embargada de emoção. Prometo te dar tudo o que precisar, especialmente amor. Sempre amor. Mariana, exausta mas radiante, observava de sua cama hospitalar. Aquele homem que conhecera como uma estátua de gelo agora segurava um bebê com mais ternura do que ela jamais imaginou ser possível. Como nós vamos chamá-lo? Ela perguntou suavemente. Rafael olhou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas. Daniel. Sempre gostei desse nome. Significa julgamento divino.
e Daniel foi o presente que nos julgou merecedores de uma segunda chance. Mariana sorriu através das próprias lágrimas. Daniel. Perfeito. Os primeiros meses com o bebê foram cansativos, mas maravilhosos. A mansão que antes era silenciosa, agora vivia cheia de choros de bebê, risadas, o som de canções de ninar. Rafael descobriu que tinha um jeito especial com Daniel. Acordava para as mamadas da madrugada, trocava fraldas sem reclamar, passava horas apenas observando o filho dormir com uma expressão de puro assombro no rosto. Uma noite, quando Daniel estava com 4 meses, Mariana desceu para pegar água e encontrou Rafael na varanda, segurando o bebê contra o peito enquanto olhava as estrelas. Ela parou na porta, apenas observando. Ele estava cantando baixinho, uma melodia que ela nunca tinha ouvido antes. Quando terminou, ele sussurrou para o bebê. Seu avô também costumava me cantar essa música quando eu era pequeno, antes de tudo desmoronar. Mas agora, segurando você, finalmente entendo. Tudo o que aconteceu, toda a dor, toda a solidão, foi para me trazer até aqui, até sua mãe, até você. E valeu cada segundo de sofrimento. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem. Aproximou-se e abraçou Rafael por trás, sua cabeça apoiada em suas costas. Ele virou-se, Daniel ainda seguro em um braço, e puxou-a para perto com o outro. Os 3 ficaram ali, uma família, sob as estrelas que testemunharam tanta dor, mas agora viam apenas amor. Anos se passaram. Daniel cresceu em uma casa cheia de amor, aprendendo com o pai a importância do trabalho duro e da integridade, e com a mãe a beleza da gentileza e da resiliência. A mansão no morro tornou-se conhecida por suas festas calorosas, onde empresários e diaristas se misturavam sem preconceito, onde o que importava não era quanto dinheiro você tinha, mas que tipo de pessoa você era. Rafael nunca esqueceu as lições que Mariana lhe ensinou. Continuou bem-sucedido nos negócios, mas começou a usar sua influência de maneira diferente. Criou programas de capacitação profissional para pessoas de comunidades carentes, deu oportunidades a quem normalmente seria ignorado. Usou sua voz para defender justiça social quando outros do seu círculo permaneciam silenciosos. E Mariana, a mulher que uma vez foi rejeitada e desvalorizada, tornou-se uma força própria. Começou um negócio de catering que rapidamente ganhou reputação pela qualidade e pela história inspiradora de sua dona. Empregava outras mulheres em situações difíceis, oferecia-lhes não apenas trabalho, mas dignidade e esperança. Naquela casa onde certa vez reinava apenas o silêncio e a solidão, agora havia vida. Crianças correndo pelos jardins quando Daniel trazia amigos. Thor, agora idoso, mas ainda leal, dormindo ao sol. Mariana e Rafael lado a lado, enfrentando cada desafio juntos, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que sobreviveu à tempestade, que cresceu apesar do medo, que se tornou mais forte exatamente porque foi testado. E nas noites tranquilas, quando Daniel dormia e a casa finalmente ficava em silêncio, Rafael e Mariana se sentavam na varanda, olhando as estrelas. Às vezes conversavam sobre o futuro, sobre sonhos e planos. Outras vezes, simplesmente ficavam em silêncio, dedos entrelaçados, coração com coração. Porque haviam aprendido que o amor verdadeiro não precisa de palavras constantes. Precisa apenas de presença, de escolha diária, de coragem para ficar mesmo quando é difícil. E quando Rafael olhava para Mariana, via não apenas a mulher que amava, mas a pessoa que o salvou de si mesmo, que o ensinou que paredes não protegem, apenas isolam, que o mostrou que ser vulnerável não é fraqueza, mas a maior coragem possível, que provou que amor não é sobre perfeição, mas sobre aceitar imperfeições e escolher ficar de qualquer forma. E Mariana, quando olhava para Rafael, via o homem que aprendeu a amar novamente, apesar de todo o medo, que escolheu ela quando o mundo dizia para não escolher, que provou que as pessoas podem mudar, podem crescer, podem se tornar versões melhores de si mesmas quando encontram a razão certa. Naquela mansão no morro, que começou como túmulo e se tornou lar, 2 almas feridas encontraram cura uma na outra.
provaram que o amor verdadeiro não é encontrado em contos de fadas, mas forjado no fogo das adversidades. Que às vezes os finais felizes vêm para quem mais sofreu, e que o melhor refúgio contra a tempestade não é uma casa de pedra, mas os braços de alguém que escolhe ficar mesmo depois que a chuva passa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Mariana tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e segundas chances, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi a coragem de Mariana? A transformação de Rafael? O amor que venceu o preconceito? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que não importa de onde viemos, todos merecemos amor e dignidade. Se esta história ressoou com você, compartilhe com pessoas que precisam ouvir que é possível recomeçar, que nunca é tarde para mudar e que o amor verdadeiro vale cada luta. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai tocar sua alma.